E aí, pessoal? A tua foto tá sem nitidez? Tu tá sentindo que tá faltando qualidade nela? Ou tu não consegue congelar aquele momento, aquela foto em movimento? Pois é, eu já tive muito esse problema e eu tô aqui para te ajudar. Meu nome é Matheus, eu sou fotógrafo, estou trazendo mais um conteúdo de fotografia para vocês. O assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que foi um percalço no começo da minha carreira como fotógrafo. Uma das coisas que mais me admirava nas fotos que eu gostava, nas fotos profissionais, eram quanto elas eram nítidas, ou como elas tinham qualidade. E eu demorei muito para chegar nessa qualidade. Eu culpei bastante meu equipamento. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente não faz uma foto nítida é putz, eu precisava ter um equipamento melhor. Ou, sei lá, eu precisava ter um flash melhor. Precisava ter uma lente melhor. E por muito tempo eu fiquei nessa de querer comprar equipamento. Ficava sofrendo porque eu achava que o meu equipamento não era bom para eu alcançar um resultado. E por muito tempo eu fiz fotos sem nitidez. Quando a gente faz fotos sem nitidez, a gente acha que a nossa foto não é profissional. Porque até perde aquele tom um pouco mais profissional mesmo. E como eu gosto de fotografar skate, eu tive um problema muito grande para congelar as fotos de skate. Mas o tempo passou e eu comecei a adquirir experiência e descobri que o problema não era o meu equipamento. Aliás, eu tinha até um equipamento muito bom, mas o problema é que eu não conseguia dominar uma técnica e não conseguia dominar o equipamento. E aí, com a técnica certa, a configuração certa, eu comecei a obter os resultados que eu queria. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre técnicas, sobre configuração de câmera e até quais lentes eu recomendo você usar. A gente vai começar esse vídeo falando sobre a velocidade do obturador. A velocidade é responsável por você congelar um objeto em movimento. Seja ela uma pessoa, um carro, um animal. É nessa hora que você configura o quão congelada você quer a sua foto. Não quer dizer que a fotografia certa é aquela que é totalmente congelada. Tem gente que faz fotografias em movimento que se aproveita do movimento, mas isso é um tema para um outro vídeo. O lance é, quando a velocidade está baixa, a sua foto ela fica meio borrada. Não quer dizer que ela não está nítida, mas ela fica borrada. Movimento, dependendo do quão baixa está a sua velocidade, ela parece até mesmo que está sem nitidez e sem qualidade. Eu vou dar um exemplo agora nesse vídeo que eu vou exibir. Fala galera, eu estou aqui no ambiente externo com o Matheus Marques, skatista aqui da nossa região que está quebrando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre nitidez, congelar uma imagem. E um ponto crucial para uma foto nítida é o foco estar no local certo, é o foco estar cravado. E para isso a gente tem que entender que a nossa câmera, a minha câmera e a tua câmera, tem dois modos clássicos de foco. Que é o foco observa, aquele foco que acompanha a pessoa em movimento, e o foco cravado, que na minha câmera é one shot, na tua câmera pode ser um nome diferente, mas é aquele foco que você consegue focar em um local e reenquadrar a imagem. Eu uso ambos os focos para foto de skate, mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, por exemplo, no foco cravado. E eu vou mostrar agora. Então, galera, eu vou colocar aqui a minha câmera no modo one shot. Eu vou usar uma abertura de 1.4 para mostrar para vocês melhor o que eu estou falando, exemplificar melhor. Então, o que acontece é o seguinte. Quando a gente foca com one shot, eu consigo mexer a câmera sem que o foco mude. Então, por exemplo, a gente foca no olho ou a gente foca num pico e a gente consegue reenquadrar a foto. Qual é o cuidado disso? É que, por exemplo, ó, a gente consegue reenquadrar a foto para os lados. Ó. Se, por exemplo, eu faço foco e eu ando para frente, já perdi o foco. Se eu faço foco e dou aquele um pouquinho para trás, já perdeu o foco. Então é muito cuidado com o one shot para isso. Para fazer a foto no caso de skate, eu escolho um ponto do caixote, normalmente no meio do caixote, eu cravo o foco no meio e eu enquadro a foto e espero o skatista passar por ela. Eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço. Eu vou focar no meio do caixote, como eu falei, e vou esperar ele vir. Pode vir, Matheus! Essa imagem ela está focada, eu foquei no meio do caixote, apesar de eu estar numa abertura de 2, mas a foto ficou com um foco bacana.
eu ajustaria mais a velocidade, o ISO, mas é só para vocês entenderem como é que eu faço foco. E isso funciona tanto para fotos de caixote, quanto para fotos na vertical, ou para fotos de cano. Eu uso essa mesma forma. Quando é muito específico e a minha câmera não consegue identificar o ponto que eu quero focar, aí eu faço foco manual. Como é que eu faço foco manual? Eu tenho aqui uma imagem, eu dou o zoom, eu tiro do automático, quero lá naquela rampa lá e a câmera não está identificando, não está focando direito na rampa. Eu dou o zoom lá, eu foco na mão, focou, eu falo, vai, eu clico a foto, a manobra de lá. Esse é o jeito que eu faço foco manual, tá? Como é que funciona o foco ao servo? O foco ao servo é aquele foco que ele segue a pessoa, segue o skatista, segue a pessoa, o retratado, né? Então é um foco para movimento. Mas por que a gente não usa isso sempre no skate? Porque justamente o skate a gente às vezes foca em um ambiente e precisa reenquadrar. E o foco ao servo ele tira essa possibilidade da gente. Então normalmente para aquela fotografia parada ali, bem enquadrada de skate, eu uso o foco one shot ou o foco manual. Agora, quando eu estou num evento, seja ele social ou um evento de skate, eu uso muito foco ao servo. Porque olha só que legal. Eu estou aqui, o Matheus está mandando a manobra, e ele vai vindo, eu estou no foco ao servo. Coloquei no foco ao servo, ó. Ele vai passear pela pista, ó, e tá tudo focado, ó. A câmera vai seguindo o foco dele. Então é basicamente esses 3 modos de foco aí, da câmera são 2 e tem um foco manual que eu uso na fotografia de skate. Então muito cuidado quando usar o foco one shot por conta de se movimentar e sair do foco, tá? Qual a velocidade que eu devo fotografar skate? Depende do resultado que você quer alcançar. Por exemplo, eu vou fechar aqui meu diafragma para 4 e vou colocar a velocidade de 80. Porque eu quero dar uma sensação de movimento. Olha só. Então, ó, nessas fotos, por exemplo, o fundo está em movimento, ele está focado. Porque eu acompanhei ele no foco e desfoquei tudo no fundo. Isso é um resultado, isso a gente consegue. É uma foto 100% nítida? Não. É uma foto que o resto está borrado, mas o meu objeto está nítido. Então é uma foto que também deu certo. Agora, por exemplo, se você quer congelar 100% uma foto de skate ou uma foto em movimento, aí você tem que usar velocidades altas, tá? Ali acima de 500, 800, você já consegue ter um resultado legal que você congela 100% o skatista. Olha a diferença. Mesmo movimento, ó. Vocês viram a diferença da foto com a velocidade mais baixa e uma foto com uma velocidade mais alta? Elas têm resultados diferentes. São fotos boas, depende do resultado que você quer alcançar. Agora, por exemplo, muito cuidado em você usar velocidades baixas e mexer a câmera. Porque se você mexe a câmera na hora da foto, eu vou mostrar agora, estou fotografando um pessoal que está parado aqui, tá? Eu vou fotografar, ó. E eu mexi a câmera, olha só, quando eu mexi a câmera, a foto ficou com uma informação confusa, ficou embaçado, ficou ruim. Aí sim é uma foto sem nitidez. Então, muito cuidado também com a velocidade, usa a velocidade certa nas fotos, dependendo do resultado que você quer alcançar. No skate tem uma característica que é o seguinte, dependendo da manobra, dependendo da velocidade que o skatista manda a manobra, você talvez tenha que usar velocidades diferentes. Então preste atenção nisso também se, por exemplo, você consegue congelar um olho com uma foto, mas talvez você não consiga congelar um laser flipper, um kick flipper com a mesma velocidade. Então analisa isso também antes de fazer a foto. Como vocês viram no vídeo, eu dei alguns exemplos de abertura. Isso é importantíssimo para a nitidez da foto. Porque você precisa conhecer a abertura da sua lente, por exemplo. Quando eu comecei a fotografar, eu tinha um sonho de ter uma 50mm. Eu queria aquele fundo super desfocado. Mas eu percebi que quanto maior a abertura da lente, menos nitidez ela tinha, menos qualidade ela tinha. Porque o que acontece é que as lentes,
independente de qual você tenha, elas têm um ponto ali de nitidez. E quanto, por exemplo, mais barato é a lente que você tem, o ponto de nitidez dela é um pouco maior. Se sua lente é 1.8, por exemplo, o ponto pode ser, de repente, em 4.5. E aí você já não tem um fundo desfocado, mas tem uma qualidade máxima daquela lente. Mas, de qualquer forma, vale a pena você testar em todas as aberturas para descobrir qual que te agrada mais. Ou, às vezes, você só quer mesmo aquele fundo super desfocado. E aí você crava o foco direitinho e dá certo também. E um dos quesitos principais é você realmente conhecer os equipamentos que você tem, a lente que você tem, a câmera que você tem, que é para você tirar a melhor qualidade dela. No vídeo que você acabou de assistir, eu falei também sobre a abertura. E a abertura é um dos fatores principais para uma boa nitidez. Quanto mais fechada é uma lente, mais nítida ela pode ser. Eu, quando comecei a fotografar, eu queria uma 50mm, por exemplo, para ter aquele fundo bem desfocado. Mas eu tinha pouca grana para comprar, então eu comprei a mais barata, mas que me serviu por muito tempo e é uma lente ótima. Mas em 1.8, por exemplo, ela não me entregava uma boa qualidade de imagem. E como eu queria o fundo desfocado, eu só fotografava com ela em 1.8. E eu falava assim, puta merda, por que essa foto não é nítida? E aí eu descobri que as lentes, independente de qual lente você tenha, a abertura máxima dela nunca vai te entregar a melhor qualidade. Então você tem que saber qual é o nível de qualidade da sua lente para saber em qual abertura. Talvez seja 5.6, que a maioria das lentes é. Talvez seja em f4 ou f3.5. Você vai ter que descobrir. Mas às vezes vale a pena também largar a mão um pouco da qualidade para ter aquele fundo desfocado, para ter aquele bokeh bem da hora. E um outro fator principal que quando descobri foi crucial é que quanto mais luz você tem, mais nítida é a sua foto. Independente de qual lente você esteja usando. Se você pegar a melhor lente, aquela de 15 mil reais, e fotografar com ela sem luz, ela vai ser uma foto sem qualidade. Agora, se você pegar uma lente 50mm, 1.8 de 400 reais e tiver uma boa luz, ela vai ser uma foto super nítida. Então, outra dica que eu te dou para você ter mais nitidez das fotos é busque sempre fazer seus trabalhos de dia. Ou se você tem flash, aprende a usar o flash para conseguir uma qualidade melhor. Outra coisa que atrapalha na qualidade da imagem é o ISO. Quanto maior o ISO você usa na câmera, menos qualidade você tem. Eu já vi diversas vezes o cara tá gravando ou fotografando, por exemplo, e o ISO tá lá em cima, mesmo de dia. O ISO é o último recurso para você puxar uma iluminação da foto, por exemplo. Você está de noite, beleza, usa o ISO, não tem problema. Agora, de dia, o ISO tem que estar em 100. A não ser que você esteja fotografando algo com movimento muito rápido, você precisa da velocidade, sei lá, em 4.000, 8.000, e aí talvez você use o ISO mais alto, mas mesmo assim ainda é muito difícil. Então o ISO ele tem que estar sempre lá embaixo, porque ele zoa muito uma foto. E às vezes, por exemplo, você usa o ISO muito alto quando você vai imprimir uma foto, aparece muito ruído. O ISO ele tira a qualidade da foto e ele acrescenta ruído. E quando você vai tirar depois isso na pós-produção, fica aquele pastel sem nitidez, fica feio, tira realmente a nitidez da foto. Matheus, eu tenho que sempre fazer fotos sem ruído? Não, eu gosto de ruído e eu até faço às vezes umas fotos com ruído, ou coloco na pós-produção depois. A ideia é sempre priorizar o ISO baixo, tá? Se o ISO puder ficar baixo, que ele fique mais baixo possível, independente da sua câmera. Se você tem uma câmera full frame, cropada, quanto mais baixo o ISO, melhor. Eu uso o ISO muito alto, eu tenho uma câmera full frame, meu ISO é sempre muito alto. Mas se eu pudesse usar ele mais baixo, se eu tivesse flashes mais potentes, eu usaria ele mais baixo. Outro ponto que você tem que dominar no seu equipamento é os pontos de foco e os modos de foco. Não sei se você usa Nikon, se você usa Canon, se você fotografa ali com o telefone, mas é importante a foto estar focada. Para uma foto estar nítida, ela tem que estar focada. A gente tem aí, por exemplo, o foco ao servo ou foco contínuo. É aquele foco que, quando você está fotografando, a pessoa está andando na sua direção, a câmera está focando. Tem aquele foco cravado, né? Que na Canon é o one shot, na Nikon é o foco simples, se eu não me engano. Aquele é para quando o objeto está parado, você fotografa
ali dá um ponto e enquadra de novo. Cada marca tem o seu nome, mas é bastante importante tu conhecer o teu equipamento. Às vezes eu não sei o nome para Sony, eu não sei o nome para Fuji, não sei qual equipamento você usa, mas é importante você conhecer esses pontos de foco e os modos de foco também. O que é importante você saber também é que, normalmente, o ponto de foco central de toda a câmera é o melhor. Tá? Ele é o mais preciso, ele te entrega uma qualidade melhor. Então, independente se você usa Nikon, Canon, Sony, o ponto de foco do meio ele vai ser sempre melhor. Cada foco tem sua função. Tá? Entrando na fotografia de skate, na real, poucas vezes eu uso um foco ao servo ou foco simples ou one shot. Mas como você viu no vídeo, raramente eu uso para fotografar skate o foco ao servo ou o foco one shot. É basicamente a fotografia manual. Cravo ali onde o skatista vai mandar a manobra, ou onde eu acho que vai ser o ápice da manobra, e eu clico. Dá até uma velocidade melhor na câmera não contar com foco ali automático. Eu foco no botão de trás. Tem um botão de trás que ele dá uma função para focar, por exemplo. Mas se você foca com o botão principal, aquele de 2 tempos, aí você já vai ter menos trabalho na hora de focar, porque a câmera não vai ficar procurando foco. Você vai focar ali certinho no objeto e vai clicar na hora certa. Agora eu vou te falar uma coisa. Não adianta tu ter a câmera mais foda de todas, aquela mais cara, aquela câmera do momento, se você não está acertando na hora de fotometrar. Pô, mas a fotometria ela ajuda a ter nitidez ou não? Olha, ajuda. Independente se você fotografa em RAW, você precisa entender que uma fotogrametria bem feita, ela ajuda na qualidade da imagem. Ah, Matheus, mas eu já vi você falando que tem que fotografar subexposto, algumas fotos, não sei o quê. Olha, às vezes eu faço isso, como às vezes também eu fotografo superexposto. Depende muito da ocasião e do que eu quero puxar de informação. Mas muitas vezes perde um pouco de qualidade. Se você for usar sua foto para algo que precisa de muita qualidade, eu aconselho você fazer uma fotometria certinha ali que não precisa você puxar nem muito realce, nem muita sombra. E é importante também você testar, por exemplo, não é porque a foto é em RAW que você tem a possibilidade de deixar uma foto totalmente subexposta numa foto normal. Ou uma fotografia estourada numa foto normal também. Você tem que conhecer os limites do seu equipamento. Quando eu tive a oportunidade de ter a minha primeira DSLR, que foi uma T3i, na época tinha a opção de na loja eu escolher se eu queria uma 18-55, que é uma lente que vai de 18mm a 55mm, ou uma 50mm. E na hora eu pensei assim, por que eu vou querer uma 50mm? Se nessa lente eu tenho de 18 a 55mm. Eu falei assim, para mim não tem nem comparação. Eu usei essa 18-55 por um tempo, não me acostumei com a falta de qualidade dela e não me dava aquele fundo desfocado que eu gostava. Uma lente que me serviu por um tempo e para fotos específicas, mas não me entregava quase nenhuma qualidade, muito menos nitidez. E aí eu não tinha qualidade com a 18-55 e fui em busca de uma 50mm, aquela primeira opção que eu tive. E aí eu comprei a 50mm e, nossa, foi uma diferença enorme, tanto na qualidade quanto no desfoque. E por incrível que pareça, se você tem uma 50mm, você sente que não precisa de nada. E aí você fica procurando ângulos melhores, a sua imagem fica mais bonita, você até desenvolve melhor a sua fotografia com uma lente fixa. Mas, Matheus, eu não posso ter uma lente zoom? Olha, depende muito do teu orçamento. Por exemplo, uma 24-70 com qualidade, uma lente zoom que é com qualidade, ela é muito cara. Ela, sei lá, chega aos R$7.000, uns R$9.000. Então, assim, você tem esse dinheiro? Se tiver, da hora, compra ela. Mas muita gente não tem quando começa. E aí, por exemplo, você pega uma 24-70 de R$8.000 e pega uma 50mm, que é 1.4, que é uma 50mm melhor, custa aí R$1.200, você não vai optar por uma 50mm? E aí, eu quero uma lente mais aberta, eu tenho 24mm, tem outras lentes fixas, que com o mesmo valor você teria um kit bem da hora também. Então, assim, eu gosto mais de lentes fixas. Normalmente, as lentes fixas, elas tendem a ter mais qualidade. Por exemplo, uma 24-70 é 2.8. Se tu coloca uma 50mm em 2.8,
ela fica muito nítida e com muita qualidade. Quando tu começar a usar lente fixa, tu não vai querer nem saber de lente zoom. Agora depende do que você vai fazer. Por exemplo, se você trabalha com fotojornalismo, você precisa de um dinamismo que a lente fixa, por exemplo, ela não te dá. Aí você precisa de uma 16-35, uma 24-70, uma 14-24, se você usa Nikon. Então, aí tudo bem, você opta pelas lentes zooms, mas depende muito do que você faz. A maioria do pessoal que chega até mim, ou quer trabalhar com retratos, ou quer trabalhar com fotografia de skate, ou fotografia urbana, lente fixa resolve numa boa. Não adianta bater cabeça. Eu, por exemplo, eu não tenho uma 70-200. Além de ser uma lente extremamente pesada, eu acho que a 85 tem uma qualidade muito superior, por exemplo, a qualquer 70-200 que eu tenho. Então hoje eu tenho a 85, que para mim substitui um pouco a 70-200. Agora, às vezes eu preciso de um zoom maior, chegar mais pertinho de alguma coisa, aí eu tenho uma lente mais inferior na bolsa para resolver esses problemas para mim. Por isso que é importante você saber e conhecer o equipamento que você tem e quer comprar. Então, assim, uma 85 ela custa menos de R$2.000. Uma 70-200 ela custa, sei lá, 6.000, 7.000, 8.000. Eu nem sei porque eu não ando procurando sobre ela. Então, pensa bastante sobre que lente você vai comprar, porque pode interferir muito aí no resultado final da sua foto. E puxando novamente o que eu falei no meio desse vídeo, cuidado com a lente do kit. Se você puder pular a lente do kit, eu super aconselho você a fazer isso. Mas eu entendo também que nem sempre a gente tem o melhor orçamento. Então, por exemplo, procura conhecer essa lente melhor, procura conhecer os pontos de nitidez dela e estuda sobre enquadramento. Eu volto a falar da 1855, como eu falei no meio desse vídeo. Muito cuidado com essa lente. Ela é uma lente que às vezes pode deixar na mão, por exemplo, porque não é uma lente bem construída. Ela consegue te entregar fotos até com uma qualidade legal. Essa foto aqui, por exemplo, eu fiz com uma 1855. Só que eu já sabia dominar o melhor daquela lente. Eu sabia qual abertura usar, eu já sabia, falando em termos comuns, eu peguei a manha da lente. Eu consegui enquadrar, mas foi sabendo enquadramento ali, enquadrando certinho, que eu fiz essa foto que é uma das minhas fotos preferidas. Foi com uma T3i, uma 1855. Então, pessoal, estudem bastante sobre o equipamento de vocês. Conhecer o equipamento e as técnicas certas é a ferramenta principal do fotógrafo. Às vezes você tem na sua bolsa um equipamento maneiro demais para fazer foto e não consegue usar o máximo dele. Antes de trocar para o próximo equipamento, pergunta assim, porra, eu já fiz o máximo que eu podia fazer com esse equipamento? Então, rever esse vídeo para ver se você está seguindo um pouco as orientações que eu passei aqui, porque eu tenho certeza que a qualidade da sua foto vai aumentar.